A graça e a paz do Senhor Jesus a todos meus amados irmãos e irmãs, seguidores, inscritos, os que estão compartilhando e fazendo parte desse projeto, confrontando os pecados, para que nós possamos estar livres deles quando Jesus voltar. Amém? E aí nós subiremos com ele. Esse é o objetivo desse canal, é confrontar os pecados, eliminar eles da nossa vida, ensinar, aprender e pôr em prática. Tem que trocar todas as coisas, ai por sai. Quando vem qualquer pecado aí, sai daqui. Amém? Então convido vocês, irmãos, continuem indicando outros inscritos, para que as pessoas possam entender, aprender e se libertar dos pecados. Porque no céu não entra pecado. E hoje a mensagem, irmãos, ela é direcionada para os que estão em ação com cargo eclesiástico. Porque a mensagem hoje é sobre mistérios. Você deve ter lembrado muitas outras vezes que eu tenho pregado, que quando você não conhece a palavra, não estuda a Bíblia, não estuda o Novo Testamento, que é o Evangelho do Senhor Jesus, os mistérios ficam em oculto. A pessoa passa por cima, não entende a palavra, não entende o que você está dizendo, simplesmente é uma leitura. Agora, quando você começa a entender, a você se dedicar à palavra, estudar ela minuciosamente, viver ela e praticar ela, e você se libertar dos pecados, aí os mistérios das palavras começam a ser revelados, porque elas são tudo de Deus. E Deus não revela mistério para quem é ímpio, para quem é incrédulo, para quem é idólatra, para quem é preguiçoso, relaxado e para quem não se interessa. Está na igreja, mas está com o pé no mundo, com o coração no mundo, com os olhos no mundo, vivendo no curso do mundo. Esse nunca será revelado o mistério. E eu vou provar para vocês agora, irmãos. Primeiro, a responsabilidade, ministério. Está escrito em Efésios. Aliás, depois eu vou ler para vocês. Ministério quer dizer desempenho de um serviço. Está escrito em Atos 3, 7:53. Exercício de um serviço religioso. É de um religioso especial, irmão. Não é qualquer coisa, não é especial. Como o dos levitas, sacerdotes, profetas e apóstolos. Está vendo, irmãos? Vamos ler de novo? Ministério é desempenho de um serviço, exercício de um serviço religioso especial, como o dos levitas, sacerdotes, profetas e apóstolos. Diz aqui, ó, está escrito em Atos 1:25. Atividade desenvolvida por Jesus até a sua ascensão. Está escrito em Lucas 3:23. Cargo ou ofício de ministério ou de ministros. Está escrito em 2 Coríntios 6:3 e 2 Timóteo 4:5. Aí vem aqui, ó, a responsabilidade do ministro. Serviço
João 18, 20, 36. Empregado, Romanos 13, 4. Conselheiro, auxiliar, pessoa designada para exercer um ministério. Segunda Crônica 29, 11 e Atos 26, 16. O serviço de Cristo que na igreja prega a palavra e administra o batismo, a ceia e etc. 1 Coríntios 4, 1 e Efésios 6, 21 e 1 Timóteo 4, 6. Vocês viram a responsabilidade do ministro, que o cara assume cargo eclesiástico dentro de uma igreja? Não é qualquer coisa, não. É para trabalhar, para fazer as coisas que está escrito aqui, que está ordenada por Deus, não é pelo homem, é por Deus. E é nessa situação aqui, irmãos, que uma pessoa que quando se dedica a vida inteira para isso, para exercer o ministério que foi incumbido a ele, fazia a coisa perfeita, verdadeiro. Porque está escrito, maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Aquele filósofo que falou, tudo que for fazer, faça bem feito. Que mesmo depois da tua morte ele permaneça. Olha que palavra forte, porque Deus, tudo quanto é coisa morno para ele, vomita da boca dele, que ele não aceita. Pessoas que estão em cima do muro, o muro já é do diabo. Tem uma piadinha, uma coisa dos coisas que diz que estava um cara lá em cima do muro, aí estavam os anjos lá, os santos, chamando ele, vem pra cá, vem aqui com nós. E os demônios do outro lado lá estavam quietão, lá não estavam nem aí. Daí ele perguntou os demônios, por que você não me chama para ir com vocês, se os outros estão me chamando aqui? Ele falou, por que eu vou chamar você? Você já está do nosso lado, porque o muro já é nosso. Então, meu irmão, a decisão você tem que tomar. Você tem que fazer a coisa bem feita. Entenderam? Se você tem um chamado, então fique com os santos. Se você não tem chamado, continue no mundo. Mas se você tem chamado, faça bem feito. Se dedique a ele. Se aperfeiçoe. Jesus, Tiago escreveu lá no capítulo 1, verso 5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que ele dá livremente, que não te nega. Então, se você não tem sabedoria, só pedir a ele. Peça com fé, com determinação. Porque Deus, para ele, não tem meio termo. Ou você está com ele, ou está com Satanás, com o mundo, no mundo. Porque morno ele vomita da boca. Apocalipse 3,15. E essa palavra que hoje, irmãos, é para nós que ministramos a palavra. Os mistérios só são revelados para aqueles que estão verdadeiramente praticando a verdade da palavra e vivendo, fazendo as coisas que é aprovado por Deus. Senão ele não revela para qualquer um. Vocês querem ver uma coisa aqui? Eu vou ler agora aqui no dicionário. Ó. Mistério. Segredo. Desconhecido. Até que seja manifestado por Deus. Manifestado por quem? Por Deus, os mistérios. Através de algum meio, que está escrito aqui em Mateus 13, 11, o plano de Deus revelado no Evangelho. Aonde?
no Evangelho. Não é na antiga aliança, na lei. O plano de Deus revelado no Evangelho para a salvação de toda a humanidade. Tá vendo que não é brincadeira? Ele não revela para qualquer um, não. Aí fica, eu estou cheio de Espírito Santo, eu estou cheio de Espírito, eu estou revestido no poder de Deus. Cuidado. Tem que ver primeiro se você realmente está mesmo ou não. Porque o diabo te usa também como espírito, manda os espíritos dele, ou ele mesmo se reveste de anjo para te enganar. Se você não estiver vivendo a verdade, a palavra de Deus, e estiver com o teu pensamento no mundo, você pode ter certeza que você não foi convertido ainda. Você não se converteu ao Senhor. Já preguei isso várias vezes. Está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 3 em diante. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu ainda está posto no coração dele. Mas quando se convertem ao Senhor, então o véu será removido e os mistérios serão revelados. Amém? Então, isso é um cuidado que a pessoa tem que ter antes de falar que está revestido com o poder de Deus, está cheio de Espírito Santo. Ele tem que olhar para o passado dele, a situação que está, e ser conhecedor da palavra, porque a palavra vai te dizer para você, vai confirmar com você se você está mesmo verdadeiramente no Espírito ou você está se enganando a si próprio. Entenderam, irmãos? Para a salvação de toda a humanidade. Vamos ver o que está escrito aqui em Efésios 3, do verso 3 ao 9. Diz assim, ó. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. Paulo escrevendo para os Efésios. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Entenderam? Como é que você vai entender se Paulo está falando a verdade, se eu estou falando a verdade, se você não estuda a palavra? Aí vem uma outra situação, um perigo muito grande, porque quando você não estuda a palavra, você não conhece a verdade, você tem duas coisas que você vai cometer, um erro aí, ó. Ou você aceita a palavra e fala, puxa, e é verdade mesmo, né? Ou você ignora ela. Se eu estivesse falando uma palavra errada, de engano, mentira, e você não conhece a palavra, você vai cair nela. Você vai falar, mas é verdade mesmo, isso aqui está certo. E vai ser enganado. Por esta razão que Jesus disse, examinais as Escrituras para que ninguém vos engane. E eu pergunto para você, você vai responder para você mesmo. Como que está o teu conhecimento da palavra? Quantas horas você se dedica por semana para estudar a palavra? Quantos minutos por dia? Entenderam? Então, irmãos, vamos ver aqui. O qual, no verso 5, o qual mostrou, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Ele está revelando, está falando que está revelando a qualquer um?
Não é. É para os santos apóstolos. Para aqueles que pegam a palavra, que estão em santidade. Aí os mistérios são revelados. Estão entendendo, meus amados irmãos, irmãs? Aí tem mais uma aqui. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, não é pela letra, é pelo Evangelho, do qual foi feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado, segundo a operação do seu poder. Não vem de qualquer jeito, os mistérios são revelados para qualquer um, não, irmão. Não são. Tem que estar em santidade, vivificada na palavra e vivificada em Deus. Senão não é revelado, irmão. Aí ficam falando abobrinha, por aí pega a Bíblia, mas não tem discernimento da palavra, não tem revelação, não tem conhecimento do poder, o efeito que aquela palavra está dando. Ela está sendo pregada sem efeito, porque ele não conhece, não sabe os mistérios dela. E isso é um perigo, irmão, para uma igreja, para os membros que estão assistindo, que estão fazendo parte desse ministério, saem dali pior do que entraram, porque ouviram tanta coisa e não entenderam nada. É aí, irmão, é o motivo pelo qual o efeito e a causa dos tempos estarem vazios, o efeito é esse. É falta de conhecimento da verdade da palavra, falta de responsabilidade e conhecimento do líder, dos pregadores, porque não tem conhecimento nenhum. Falam, até papagaio fala na Bíblia, estuda a Bíblia. Se você ensinar ele a falar um capítulo aqui, pregar, ele vai pregar bonitinho, mas ele não tem discernimento nenhum. Assim também é esses que não estudam a palavra, só lê, mas não estudam e não praticam e não vivem. Aí vamos, do qual foi feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos, aliás, é o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. É incompreensível para quem não estuda, não vive e não pratica a palavra, a verdade. Faz de qualquer jeito. Igual tem um cara que eu congreguei, que tem o nome de Foguinho agora. Aí ele chegava, estava lá, pegando a palavra, eu estou cheio do Espírito Santo, estou tremendo. Tudo demônio, porque o Espírito Santo não faz barulho. O Espírito Santo vem e fala para a pessoa lá, quando ele usa o pregador, ou qualquer um ali na igreja, ele fala assim, ele toca no coração e vai lá e fala, você, fulano de tal, vem aqui, a tua situação está assim, 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 por causa disso, disso e disso. Aí sim, aí é a revelação, aí é o Espírito Santo que está falando. Mas esse tal de pastor que aqui tem 5 pessoas que estão com essa sensação, aqui. Aí o cara, tudo mentira, tudo enganação. Entenderam? Nisso eu não acredito. Pode me chamar de incrédulo, mas eu não acredito nisso. Porque aqui não está escrito isso.
Entenderam? Porque, meus amados irmãos, aqui tem o segredo dessa situação, que quando tem um pastor, um presbítero, um diácono, verdadeiramente afinado com Jesus, cheio do Espírito Santo, tudo que ele vai pregar, as pessoas por si próprias vão se tocar, porque a palavra vai diretamente no problema dele. E aí é onde há o testemunho. Ele vai chegar, poxa, pastor, eu estava toda nessa situação, assim, assim, assim. Aí, irmãos, a igreja cresce. Aí não há falsidade, não há engano. Mas pastor que não estuda a palavra, que não vive ela e não pratica ela, apenas um intermediário, apenas um anunciador da palavra, mas não tem discernimento. E aí é onde está o perigo e o motivo pelo qual o efeito é o efeito dos templos estarem vazios. Eu conheço vários pastores que só pegam a Bíblia quando sobem no altar para pregar. Aí senta lá, chega lá, senta lá atrás na cadeira do altar e fica lá folhando, escolhendo um texto para pregar. Sai dali, uma lata velha vazia, um vaso sem azeite. Só falou, mas não teve efeito nenhum. Jesus não ouviu, porque ela não foi pregada a palavra, ela foi falada, ela foi jogada no ar. Porque da onde saiu da boca, de ficar, se saiu da boca para fora, não saiu do coração, não saiu do conhecimento, e não saiu, não foi aprovado. Jesus não ouviu e não aprovou. Entenderam? Então é aí que está o perigo, vai ter que ter conhecimento da palavra verdadeiramente, pregar ela, ensinar a igreja, os membros, mostrar para eles que aquela palavra ela é verdadeira e ela vai tocar, vai fazer um efeito na vida deles. Porque a palavra tem poder para mudar. O que está escrito aqui? Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra verdadeira, que ela te toca no teu coração, porque a palavra ela é pregada com autoridade, com discernimento, ela vai fazer um efeito, ela não vai ficar vazia, ela não vai se dissipar no ar. Estão entendendo, irmãos? Vamos ver no 8 de novo. A mim, o mínimo de todos os santos, ele se considerou que ele é um dos menores apóstolos, mas ele foi enviado para pregar para os gentios. Entenderam? O mínimo de todos os santos. Me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Porque o cara não é incompreensível para quem não é dedicado, não vive a palavra e não vive o evangelho. Vou repetir de novo, a pior estupidez e ignorância que estão tendo, que até hoje ainda existe, que eu já vi, estou vendo ainda, que abre a Bíblia no Velho Testamento e vão idolatrar da vida, idolatrar os outros lá, essas coisas. Eles são pecadores igual nós e eles não têm nada a mais do que nós temos. Se você estuda a palavra, vive ela e pratica, você tem a mesma sabedoria dele e você vai ser usado por ele, por Deus, igual Deus usou eles, igual eles foram usados. Então não tem diferença nenhuma. Se Deus levantou profetas e mandou ungir reis, aquele tempo, aquele povo, Jesus ungiu, ensinou, capacitou
e está capacitando pastores, presbíteros, evangelistas, missionários. Qual é a diferença que tem? Nós estamos agora com Jesus, porque Jesus se manifestou e ele veio e vai voltar para salvar. Ele veio para perdoar os pecados, para salvar o mundo. Naquele tempo era matava, morria. Hoje não, hoje você tem a tua decisão até o dia da tua morte. Antes de você morrer, você tem condições de se salvar e de você se remir dos pecados. Mas depois que morrer, não tem mais tempo para nada. Então o tempo é agora de você mudar a tua vida. Larga do celular, larga das mordomias do mundo e comece a se dedicar à palavra, ao estudo, a viver a palavra. Mude enquanto é tempo. Porque, meus amados irmãos e irmãs, Deus não brinca. A palavra dele, quando ele fala, ela vem com efeito para matar ou para salvar a vida. Olha o que Deus fez com o povo de anteriormente, até com o próprio Israel, que era o povo dele, escolhido por ele. Permitiu que Nabucodonosor, lá de Babilônia, invadisse o Israel e acabasse com todo o templo, levasse cativos os israelitas por causa da incredulidade, da teimosia, da rebeldia deles, para ver se o povo acordava. O que Deus fez com Adão? Expulsou do paraíso porque ele desobedeceu ele. Deus falou, não coma daquela fruta que a árvore foi lá e comeram. Expulsou do paraíso. Aí depois tem uma historinha aí do cara que estava lá, suado, lá sentado num tronco de uma árvore, lá cansado de tanto trabalhar. E só estava ele e a Eva lá. E a Eva está lá no outro canto lá. E ela falou, Adão! O Adão! Adão! O Adão! E ela, pesado. Aí depois o cara, Adão! O que é, mulher? Tu me amas? E tem outra escolha por acaso? Então, meu irmão, não teve outro motivo, não tinha mais coisa que você sair. Estava junto, eles caíram no pecado junto, e não teve jeito. Caim também se deixou levar pelo demônio, a inveja. O que aconteceu com ele? O povo lá da torre de Babel estava se empolgando, achando que ia chegar até o céu. Se arrebentaram, tudo. Deus entrou em ação e dispersou todo mundo. Confundiu todo mundo ali, ninguém mais entendia ninguém. Por quê? Porque ninguém consegue fazer as coisas sem Deus. O que está errado quanto à vontade de Deus, Deus não permite. Por isso, Deus estipulou o dia do juízo. Para todo mundo prestar conta do que fez e o que deixou de fazer. Entenderam? Vamos aqui no 9. E demonstrar a todos quanto seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Os mistérios estão com Deus, com Jesus. E ele só revela para aqueles que são verdadeiramente dele. Pelo contrário, irmãos, é só abobrinha, enchedor de linguiça em cima dos altares. Falam da boca para fora, sem discernimento, sem conhecimento e sem efeito. Aquele ali é um vício, não é religião, não é evangelismo, é vício. Se esconde atrás de uma Bíblia. Entenderam? Cuidado com isso, irmãos, é um alerta. Olha só o que está falando aqui ainda, irmãos.
para a salvação de toda a humanidade. Conhecimento secreto que só Deus pode tornar conhecido. Vamos ler de novo? Conhecimento secreto que só Deus pode tornar conhecido. Quer mais? Joelho no chão, oração. Coração, irmãos. Aí vem aquela palavra que está lá escrito. Ô, meu pai, eu gosto dessa mensagem aí, irmão. Está escrito em Romanos 10, 8. Vamos ver de novo? Romanos 10, 8. Não é o que eu falei agora? Que se você solta da tua boca a palavra do Senhor e lê ela superficialmente, joga ela no ar, sem discernimento, sem conhecimento e sem poder que ela tem, sem a autoridade que ela tem, ela não faz efeito nenhum, ela é dissipada no ar e não atinge o alvo. Romanos 10, 8. Mas, que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Crê. Se você confessar, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Tem que sair do coração. Não tem uma parte que diz ali que a boca fala do que o coração está cheio. Aí eu vi numa escola lá, quando eu estava lá no Conselho Tutelar. Ele deixou assim, está escrito lá. A língua, o coração usa quando quer mandar recado. Amém? Fica com vocês essa mensagem e amanhã estarei com outro aqui. Desperta, irmãos. O dia está chegando. A tribulação está por aí. E você, como é que está? Está pronto para encarar ela? Então fica com você essa mensagem e que Deus abençoe a todos.